Jair Bolsonaro afirma que não vai responder aos questionamentos feitos numa carta encaminhada a ele pela CPI da pandemia. O comando da comissão protocolou o documento no Planalto. O texto cobra do presidente se ele confirma ou não ter sido avisado pelo deputado Luiz Miranda, do DEM, sobre irregularidades no contrato da Covaxin. É uma pergunta simples, né? O senhor foi ou não foi alertado? É uma pergunta para sim ou não. Não precisa de muitas conjecturas. Não obstante, faz 13 dias que o presidente mantém silêncio a respeito desse assunto. Quer dizer, silêncio não, né? Ontem ele falou de forma agressivíssima contra a Comissão Parlamentar de Inquérito e seus membros, mas resposta a esse questionamento que é tão importante, até para os seus apoiadores, que a gente saiba, nada. A oposição sustenta que o chefe do executivo prevaricou ao não agir para impedir o suposto esquema de corrupção envolvendo a vacina indiana. O contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra das doses foi suspenso antes de ser pago. Em uma transmissão pela internet, Jair Bolsonaro atacou a CPI do Senado. Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Maio, os saltitantes, fizeram uma festa lá embaixo na presidência, né, entregando um documento para eu responder perguntas da CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei para a CPI, não vou responder nada. Bom, Bolsonaro também acusa o presidente da CPI da pandemia de desviar dinheiro do estado dele, o Amazonas, e diz que não há como ter superfaturamento de 1000% da Covaxin, como dizem os senadores da oposição. Só na cabeça de um cara que desvia no seu estado 260 milhões, como o Omar Aziz desviou, é que pode falar isso aí. Só um cara que tem 17 inquéritos por corrupção e lavar dinheiro no Supremo, como o Renan Calheiros, faz. O fato de haver denúncias contra o Omar Aziz, de haver um sem número de inquéritos contra Renan Calheiros, não elimina a possibilidade de que haja escândalos de corrupção nesse governo. É um negócio tão elementar e tão matemático que é até constrangedor ter de dizer em voz alta. Isso não é uma disputa do bem contra o mal. Isso aqui não é gibi de super-herói, não é filme da Marvel, em que um lado é bonzinho e o outro necessariamente é malvado. Né? De um lado estão Renan Calheiros. Tá? Tem gente ali que... só o Renan tem 17 inquéritos no STF. 17, tá? Uma capivara comprida daqui até o Rio de Janeiro. Né? Omar Aziz, pesam sobre ele também suspeitas muito graves, mas uma coisa não deslegitima a outra. Esses senhores são senadores. Eles têm legitimidade para atuar como senadores, inclusive dentro de uma CPI. Foram eleitos. O que eu posso fazer? Eu teria votado em Renan Calheiros? Não. Mas ele foi eleito. Como Jair Bolsonaro. Então, o fato de haver suspeitas e desvios de comportamento de um lado não automaticamente inocentam o lado do Planalto. As denúncias e suspeitas sobre a compra de vacinas são extremamente graves e até agora não explicadas. De novo, se o presidente não foi alertado pelo deputado Luiz Miranda, por que ele não diz isso? Porque ele simplesmente não diz: esse homem está mentindo. Eu jamais fui alertado, jamais tomei conhecimento por parte dele de nenhuma suspeita de corrupção. Pronto, limpa o ar. Mas o presidente está respondido. Mas o presidente não pede esse truco porque sabe que o deputado pode ter um zap, que seria a gravação. E o fato de Bolsonaro, né, que fala tão alto e de maneira tão assertiva sobre tudo, calar a respeito desse assunto nos leva a crer que a gravação pode não existir, mas Bolsonaro teme que ela exista e que mostre que ele sim foi alertado sobre essas suspeitas de corrupção e não fez absolutamente nada. É esse o cenário que vai se desenhando pelos elementos que nós temos até agora. O presidente, depois das declarações do presidente da República, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, respondeu. O presidente Jair Bolsonaro, como de costume, passou 50 minutos no cercadinho. Um cercado que ele utiliza para assacar contra a honra dos outros. Eu não sei onde é que ele ouviu isso, mas infelizmente, como ele se informa através de compadre, de compadrio, de coisas pequenas, a gente releva. Presidente,
não é o senhor que vai parar essa CPI. A CPI vai se aprofundar. Bom, como o Megali disse, é uma resposta para todas as pessoas, né? Não é uma resposta só para a CPI. Essa a respeito do contato com Luiz Miranda, com o irmão dele, com a denúncia, o alerta ou não sobre essa situação estranha envolvendo a Covaxin. Para quem votou no presidente Jair Bolsonaro, esse caguei para a CPI, caguei para a CPI não é caguei para a CPI, caguei para todo mundo que quer saber sobre isso. Isso inclui os eleitores de Jair Bolsonaro. É a próxima manchete, a gente vai falar sobre a reprovação. Vamos pular então a manchete do Márcio Rocha? Não. Isso, a gente vai falar. É sobre a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Muita gente diz e votou nele justamente por isso. Votei porque ele é um cara do povo. Votei porque ele é um cara que fala o que a gente fala. Ele se comunica do jeito como a gente se comunica. Você viraria para alguém que está te questionando sobre algo relevante para todos, e diria caguei pra... Não, isso é uma falta de respeito, assim, sem tamanho. Parece que a gente sempre chega num limite, né? Pior do que isso, pior do que o presidente virar para as pessoas que votaram nele e dizer caguei pra vocês e caguei pra esse questionamento, não vai ter coisa pior que isso. Até porque é um questionamento legítimo. Absolutamente. E sempre tem algo pior. Tem um cara e sempre estica um pouco mais. Isso. E sempre esse limite vai pra um pouco mais longe. É cansativo. A gente tá discutindo aqui na redação sobre exibir ou não esse tipo de fala. A gente discute isso com uma certa frequência. De um lado, é o seguinte, isso é um desrespeito com as pessoas, isso não acrescenta em nada, isso só acaba pulverizando a nossa atenção e mudando o foco de algo que realmente é importante. Então a gente fala sobre outras coisas e esquece de falar sobre o que realmente importa. Ocupa o tempo dessas coisas importantes com esse tipo de coisa que o presidente fala. E aí do outro lado vem, não, ele é o presidente da República, é ele que fala pela nação. É ele que está representando a gente, é ele que toma as decisões que alteram diretamente a nossa vida. Então, é um embate que a gente ainda tem aqui para saber até que ponto. Porque, assim, a gente tem que desconsiderar esse tipo de... se a gente quiser viver, levar a nossa vida, assim, com uma certa saúde mental, né? A gente tem que desconsiderar que a gente ouviu isso aí do presidente da República, porque foi dito pra gente. Não foi dito pro Omar Aziz, foi dito pra gente também. Pra ele, é claro, e pra gente também. Então a gente tem que desconsiderar, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar, tá complicado, viu? Tá complicado. É um eterno equilíbrio na corda bamba, né? Vamos lá. Como disse a Carla, o eleitor do Bolsonaro, claro, tem os lunáticos. Tem os maluquinhos do cercado. Tem a turma do mito, mito, mito. Mas tem um cara que votou no sujeito que tinha uma aura de incorruptível. Nunca foi, né? Mas conseguiu, de alguma maneira, formar essa aura ao redor dele e da sua família. Os incorruptíveis. Muita gente acreditou nisso. Muita gente muito machucada pelo que aconteceu no governo do PT, pelos escândalos consecutivos de mensalão, de petrolão, pela absurda incompetência da ex-presidente Dilma, falou, esse cara vai ser a solução, a gente precisa de um chacoalhão e qualquer coisa para o PT não voltar, ok. Sabe um termo que eu ouvi? Ele vai ser a pedra na vidraça. É isso aí. Ouvi de um eleitor dele. Isso aí. Vamos chutar o balde. Ele vai ser a pedra na vidraça. Diga-se de passagem, arrependido hoje. Eu cansei de escutar isso. Vamos chutar o balde. Vai que funciona, né? O brasileiro apostou ali. Então muita gente teve seus motivos legítimos para votar em Bolsonaro. E essas pessoas estão tirando o time de campo. A popularidade do presidente está derretendo por essas declarações, pelas ausências, por exemplo, em mostrar as provas que ele diz ter da fraude da eleição de 2018, agora ele agregou também a eleição de 2014, que o próprio PSDB já admite que foi uma eleição limpa nesse rol de acusações, diz que tem as provas, mas não mostra, e não vai mostrar porque não tem, porque é mentira. E o eleitor percebe essas coisas. Veja aqui os números do Datafolha. A rejeição ao presidente subiu e atingiu o maior índice nos 13 levantamentos que o Instituto fez desde que o presidente assumiu o cargo. 51% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Bolsonaro. Em maio, eram 45%. Já a avaliação positiva do presidente atingiu o pior nível em maio e se manteve estável, em 24%. Esses são aqueles fiéis que continuam apoiando, por algum motivo,
esse governo translocado. Os que consideram regular a atuação do presidente caíram de 30% para 24%, comparando com o levantamento de maio. Essa pesquisa tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Os bolsonaristas têm alergia e ódio à Folha de São Paulo e ao Datafolha, mas os números do Datafolha confirmam aquilo que já foi concluído pelo Poder Data, que por sua vez concluíram aquilo que já havia saído no Instituto Paraná, que por sua vez, como é que é o nome do novo Ibope mesmo? Também confirmavam os números são números muito parecidos em todos os institutos. Ok, sempre tem um maluco que vai acreditar que há um grande conluio, uma grande conspiração de todos os institutos para levar o PT IPEC. de volta ao poder, IPEC. Só que isso simplesmente não é verdade. Não é. Quando todos os institutos de pesquisa concordam que a popularidade do presidente está derretendo, é porque a popularidade do presidente está derretendo. E, não obstante, ele dobra a aposta nas suas acusações malucas contra o sistema de urnas eletrônicas. Ele se torna cada vez mais agressivo no discurso, né? Ele duplica a dose daquilo que não tem funcionado até agora. Muita gente escrevendo para cá e com essa mesma percepção. Muitos dos que votaram em Jair Bolsonaro hoje dizendo, nossa, tô bem arrependido, tô bem arrependida. Vários. E aí queria só ler a mensagem do nosso ouvinte João Batista da Silveira, região da Água Fria, na capital paulista. Na live de ontem, Bolsonaro comprovou aquele velho ditado, quem caga, consente. Foi bonito esse, vai. Pensamento da sexta-feira. Correio deselegante para o presidente da República.